Olá, bom dia a todos vocês que nos assistem pela internet, aqui conectados com a TVD. Hoje, nosso programa traz um tema muito especial e fala de um setor também muito importante hoje no nosso cenário, que é o setor de saúde. Então, agradeço bastante por vocês estarem aqui, teremos 2 grandes especialistas participando desse nosso bate-papo, e tenho certeza que ele será extremamente esclarecedor para todos vocês. Nós vamos falar de um assunto que tem preocupado cada vez mais a área de saúde, não só as equipes de tecnologia, mas também as equipes técnicas e administrativas. Vamos falar de internet das coisas, que embora não seja, obviamente, um tema novo, ele ganha nesse momento em que nós estamos vivendo um grande desafio na área de saúde, na área sanitária. Esse tema ganha uma dimensão muito grande. Então, nós vamos falar por que é preciso parar, olhar e se preocupar com a internet das coisas nesse momento na área de saúde. Por que a área de saúde hoje precisa dessa discussão, dessa reflexão, e precisa entender um pouco quais são os aspectos relacionados a esse ambiente, sob o ponto de vista de segurança, porque ele hoje é vital. Mais do que crucial, ele é vital. Ele trabalha com vidas e, por isso, é importante que a gente faça essa discussão. Então, muito obrigada aos participantes também e a vocês. Eu quero apresentar, então, para vocês os nossos convidados. Esse nosso programa tem o patrocínio da Palo Alto, nossa parceira aqui na TVD, em vários temas, nos apoiando em diversas discussões, e temos hoje 2 grandes convidados também que vão falar sobre o tema, e eu quero apresentá-los a vocês. Gostaria de chamar o Fabrício Den. Fabrício é CIO do Hospital Mãe de Deus, Associação Educadora São Carlos. Ele tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e Design Thinking pela California State University. Fabrício tem 20 anos de experiência em TI, com atuação em desenvolvimento de sistemas e segurança da informação. Ele hoje participa de projetos como telemedicina, virtualização de desktops, machine learning e analytics, que facilitaram a adoção do home office e o dia a dia do hospital. Fabrício, que currículo fantástico, obrigada por você estar aqui na TVD conosco hoje, debatendo um tema tão importante. Seja super bem-vindo, Fabrício. Bom dia, Graça, muito obrigado. Bom dia, Paul. É sempre uma honra poder participar desse tipo de evento, ainda mais nesse momento que o mundo passa aí de pandemia, falar um pouquinho sobre esses dispositivos, mas eu acho que principalmente, falar sobre a segurança do paciente, que eu acho que é o grande foco, A tecnologia, ela só é um meio para nós alcançarmos vantagens e trazer benefícios para o nosso paciente, mas nesse tema em específico, eu acho que nós vamos tratar bastante da segurança do paciente, e de um tema que não tem como fugir da segurança da informação, e saúde estando tanto em voga hoje, acho que é isso que nós vamos debater nos próximos 60 minutos. Bom dia. Com certeza, bom dia. Muito obrigada. Quero também apresentar para vocês o nosso convidado internacional, Paul Calatayud, CISO Américas na Palo Alto Networks. Ele é líder em estratégia de segurança para empresas de saúde da Fortune 500. Paul desenvolveu projetos estratégicos de tecnologia cibernética para mais de 300 mil funcionários e ocupou cargos relevantes em segurança no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Paul é focado na liderança de negócios corporativos e no desenvolvimento de produtos. Mais um grande especialista com esse currículo maravilhoso. Muito bem-vindo, Paul, ao nosso debate aqui na TVD. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por ter me convidado para estar aqui. Estou muito empolgada em ter esta conversa com vocês hoje, abordando esse assunto. Muito obrigada, Paul. So, thank you very much. Muito bem-vindo, ambos os grandes especialistas aqui conosco. E vocês
estão aí nos acompanhando vão fazer parte também, né, desse debate, com toda certeza. Vão nos mandar comentários, perguntas. Eu, aqui como jornalista, tenho várias, mas quero saber também quais são as grandes questões que vocês têm sobre esse tema. Vamos todos juntos nessa jornada e nesse debate, ok? Para começar, fazer uma breve abertura. Nós temos sempre trazido aqui, em toda a abertura, alguns números importantes, mas os números relacionados à internet das coisas, eles são muito grandiosos, né? O Gartner prevê que o número de dispositivos conectados à internet das coisas vai chegar a 25 milhões até o final desse ano. Então, 25 milhões é muito dispositivo conectado. E, embora o IoT ele abra, né, portas para novas abordagens e para serviços inovadores, ele também traz muitos riscos à segurança cibernética, né? A gente vive sempre esse equilíbrio entre essas duas forças, né? A inovação tecnológica e, ao mesmo tempo, as vulnerabilidades inerentes a essa evolução. Então, isso na área de saúde, isso é em todos os setores, né? Mas na área de saúde isso ganha uma relevância muito grande, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, e todo mundo sabe que hoje a área de saúde está na linha de frente desse combate. Então, com toda certeza, ela é, de todos os setores da economia, um dos mais críticos, se não o mais crítico e o mais visado, do ponto de vista de segurança. E o segundo aspecto importante, nós já vínhamos acompanhando a evolução, a transformação digital que o setor de saúde vinha implementando, assim como outros setores. Mas, assim, com a máxima certeza hoje, nós sabemos que houve uma aceleração desse processo de transformação digital. E essa aceleração foi justamente para atender a essa demanda tão grande de conexão, a essa demanda de atendimento, a esse combate à Covid. Então, todos os recursos tecnológicos estão sendo colocados à disposição nessa guerra, né, que é uma guerra sanitária, é uma guerra de combate ao vírus, mas também é uma guerra cibernética. E sobre isso é que a gente vai falar aqui. Então, eu gostaria de dividir aqui o nosso bate-papo em dois momentos. Vamos começar falando um pouco sobre esse cenário de desafios e depois, num segundo momento, vamos falar também de melhores práticas, porque temos problemas, temos complexidades, mas também temos caminhos e soluções para alcançar esses objetivos. Então, vamos começar com uma primeira pergunta. Eu gostaria de direcionar essa primeira pergunta ao Paul. Paul, por que hoje, na sua opinião, é tão importante falar sobre segurança em IoT no segmento de saúde? Fantástica pergunta. Eu acho que está se tornando muito importante ter este debate hoje, porque, como foi dito, a inovação está criando enormes oportunidades para a telemedicina e também dispositivos avançados médicos e para todos os cuidados prestados na saúde. E dada a situação de hoje, onde a saúde é uma parte crítica da sociedade, há uma demanda crescente para a disruptura via ataques cibernéticos, que são feitos contra a sociedade. E também, com a inovação, também temos vulnerabilidades que se apresentam, que foram criadas através desses dispositivos conectados. Então, o grande desafio e a importância que tenhamos a necessidade para dispositivos conectados de forma segura, para que a segurança seja a prioridade número 1. Perfeito, Tom. Perfeito, muito bom. Paul. Vamos ouvir agora também a opinião do Fabrício, que está na linha de frente, né, Fabrício, desse combate. Então, por que hoje você também acredita que é preciso falar sobre isso? É preciso ter um olhar um pouco mais cuidadoso sobre a questão da internet das coisas no setor de saúde?
esses dispositivos, Graça, e inclusive, né, a gente fala de IoT, de Internet of Things, né, já na saúde nós já falamos em IOMT, Internet of Medical Things, ou seja, é tão específico já e tão grande esse mercado que já se criou uma segunda sigla para a primeira sigla que existia. Com essa transformação digital e que o mercado de saúde, principalmente na América Latina, comparado à Europa e comparado aos Estados Unidos, que a América Latina ainda está atrás, mas está tentando buscar essa informatização, essa digitalização de uma forma muito rápida, muito veloz, e a pandemia ela só acelerou isso mais ainda para diminuição de custos, né? Para tu ter uma maior segurança para o paciente, para tu ter uma segunda opinião médica, né? Muitos processos que nos nossos hospitais, falando especificamente do Brasil, eles ainda são manuais ou são analógicos. O IoT, ele consegue acelerar isso de uma forma muito rápida, às vezes de uma implementação rápida também e de um custo relativamente barato comparado ao que nós tínhamos no passado. Mas nós temos uma grande variável que ela é muito importante, que nós estamos lidando com vidas nesse momento. Ou seja, nós não falamos só em segurança da informação, nós temos que primeiro falar na segurança do paciente. E hoje, a segurança da informação ou a insegurança que nós temos, ela é um grande risco e que coloca em xeque a vida do paciente. E com as questões relacionadas à pandemia no mundo inteiro, basta você abrir qualquer site de notícias relacionadas com a área, os ataques duplicaram, triplicaram ou quadruplicaram em alguns momentos. Por quê? Porque os cybercriminosos, eles veem os hospitais hoje como uma grande fonte para seus crimes. E por isso que sim, que nós temos que debater esse tema cada vez de forma mais forte, mais latente, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Perfeito, muito bom. E é interessante o Fabrício já nos atualizando, né, em relação à sigla, né, e isso nos sinaliza o quanto de dispositivos o setor de saúde demanda e vem demandando cada vez mais, né? Então, isso eleva ainda mais o nível de preocupação. Paul, eu gostaria que você fizesse 2 comentários. O primeiro, se dentro desse cenário que nós vivemos hoje, da Covid, da pandemia, que é um cenário mundial, se essa vulnerabilidade ela ganhou um contorno, um aspecto diferenciado, é a primeira. E segundo, olhar para o cenário de ataques, né? Ransomware e todos os modelos de ataques não são novos, mas eles, nesse momento, eles estão ganhando são novas variantes, né? Novas versões. E cada vez mais, diferente da fase do WannaCry, em que nós tínhamos ataques muito volumosos, né? Hoje os ataques são muito direcionados. As novas variantes de ransomware, elas têm objetivos muito específicos. Inclusive, se fala bastante sobre o ransomware das coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento da pandemia e, ao mesmo tempo, também a própria evolução da segurança e dos ataques, né? De como eles também estão evoluindo, e aí a junção desses 2 momentos realmente se torna bastante complexa. Bom, quando eu penso sobre as ameaças que não são novas, mas por fim o que está ocorrendo com o Covid, a pandemia relacionados à saúde, é esse senso de como os ataques são operados. Eles querem a disruptura da economia, eles querem criar um caos. Então, o que estamos vendo, na verdade, são mais ataques contra a saúde, as empresas farmacêuticas, organizações que, por fim, estão respondendo à pandemia de forma positiva. Então, aqueles que atacam querem fazer a disruptura das nações e impactar as economias. Então, se pode, o alvo é um hospital e seus sistemas, ou, digamos, ou a cadeia de suprimento das vacinas de uma empresa farmacêutica. Já vimos esse tipo de coisas ocorrendo nessas organizações, de 500%, 600%
que era antes, aumentou 500%, 600%. Então, algumas nações têm uma estratégia forte para se defender da pandemia, desde a ótica da saúde, outros países estão tentando roubar informações que possam auxiliar os seus países nesse sentido, na defesa contra a pandemia. Então, no geral, estamos vendo muita atenção, disruptura, focados nos sistemas hospitalares. A segunda pergunta, quando eu penso sobre o ransomware e outros modelos, concordo fortemente, não estão vendo, digamos, ataques precisamente novos contra o sistema, mas as variáveis que estamos vislumbrando no momento, eu acredito que predominantemente estão atestando formas como a organização de TI suporta os sistemas. Então, historicamente, havia um equipamento comprometido, a organização de TI poderia tirar a rede e voltar online muito rapidamente, mas muitas organizações estão trabalhando com força de trabalho remota. Então, podemos ver as vulnerabilidades estão mais e mais atacadas. Os ataques estão nos dispositivos de TI têm mais sucesso, porque as organizações de TI estão aumentadas. Algumas organizações reduziram os seus investimentos, o mercado econômico experimenta uma incerteza. Então, desta forma, isso resulta nas empresas, organizações, não necessariamente não investir, não é retirar o fundo, mas não investir. Isso resulta em problemas e questões para as organizações, porque eles estão fazendo mais com menos e trabalhar remotamente, trabalhar talvez com orçamento muito reduzido, mínimo, sob um escrutínio, e também isso, o Covid também criou uma força de trabalho mundial. Se não está feliz, você pode trabalhar remotamente com um concorrente que não quer investir em você e pagar mais. Então, nós temos essa mudança de força de trabalho que está resultando em volatilidade. Então, reunindo tudo, então, esses ataques está cada vez tendo mais sucesso, porque estamos distraídos com a pandemia e a dor de suportar os seus negócios. E essa distração resulta em menos eficiência nos seus trabalhos. Perfeito. Muito excelente esse cenário traçado pelo Paul. Eu quero justamente, Fabrício, falar um pouco sobre alguns pontos aqui, né, colocados pelo Paul. O primeiro é justamente essas variantes, né, de ransomware, de malware, de novos ataques, né? A gente estava no nosso esquenta conversando até um pouquinho sobre isso. O phishing, ele continua sendo, né, um vetor de ataque muito forte, mas quando a gente está falando de internet das coisas, a gente também avalia um pouco o quanto que os ataques externos diretos aos dispositivos ou às redes também preocupam. Então, Fabrício, antes da gente comentar outros aspectos do Paul, vamos falar um pouquinho sobre esse especificamente, o nível de preocupação que você vê hoje em relação a phishing, a essas novas variantes de ransom, e se continua preocupando mais o phishing até do que os próprios ataques externos. O Paul trouxe uma questão muito importante, né, que os times de tecnologia, os times de TI, eles estão remotos agora, mas eles estão, às vezes, sobrecarregados. São times que, às vezes, eles não comportam a organização como um todo. Antes, nós trabalhávamos com client-server, né, com cliente-servidor, onde era tudo mais simples. Hoje em dia, tu tem uma parte do teu sistema na nuvem, outra parte tu tem no teu data center, tu tem o dispositivo do colaborador, que ele pode estar em casa ou pode estar no hospital. No Brasil, nós temos grandes hospitais, daí eu falo em tamanho físico, aonde uma das premissas básicas das questões que nós temos ainda redes não segmentadas, ou seja, tu tem um bloco gigante de uma rede única em que tu tem conectado na mesma rede dispositivos IoT, tu tem desktops, tu tem equipamentos médicos, tu tem impressoras, tu tem inúmeros dispositivos e tu não tem essa segmentação.
E muitas vezes, Graça, essas invasões, seja por phishing, seja por ransomware, esses ataques, eles acabam acontecendo em questões básicas, que nem o Paul falava, nós não temos novidades, grandes avanços. É por quê? Porque tu ainda tem aquelas brechas antigas. Alguns equipamentos médicos ainda com sistemas operacionais obsoletos ou que já tiveram o end of life deles, né? E que tu ainda precisa continuar tendo dentro do hospital, né? Antes nós conversávamos, né? Antes de iniciar o evento, né? Hoje tu tem o teu time de TI envolvido, tu tem o teu time de engenharia clínica que normalmente cuida dos dispositivos, tu tem o teu fornecedor do dispositivo, tu tem o teu fornecedor do teu sistema médico, do teu ERP, ou seja, é um conjunto de entes que às vezes não se conversam da melhor forma, e claro, tu tem, né, que nós já estamos cansados de falar isso em inúmeros debates desse tema, tu tem o usuário, né, que é o fator humano, que é a falha humana, que ainda acaba sendo o elo mais fraco. Ou seja, o conjunto de variáveis é gigantesco em hospitais grandes, né? Onde é que o atacante ele precisa única e exclusivamente achar uma pequena brecha para conseguir entrar, seja com algum ataque antigo, com algum ransomware ou seja vírus, qualquer questão antigo ou alguma coisa mais moderna. Hoje eu vejo que esse conjunto de variáveis que dificulta esse gerenciamento de uma rede hospitalar. Perfeito. Ótimo, Fabrício, porque eu ia fazer esse desdobramento em relação às colocações do Paul, né? Mas você conseguiu juntá-las aí, fazer digamos, essa avaliação desse conjunto. Mas eu vou avançar ainda um pouquinho nessa questão dos ataques com o Paul, olhando, Paul, o cenário hoje, tanto dos próprios dispositivos, o quanto é importante ou seria importante ou que eles tivessem um pouco mais de segurança. Muito se fala que os dispositivos, né, que um dos problemas da internet das coisas, da segurança, é justamente que os dispositivos eles não são tão seguros, não foram muitas vezes desenvolvidos com essa preocupação no seu firmware, enfim. Essa seria uma questão. E a outra questão seriam as redes, as conexões, né? Que também são complexas, muitas vezes não estão estabelecidas em camadas. Então, queria que você avançasse um pouquinho nesse cenário específico dos dispositivos conectados, de onde que estão realmente os grandes desafios, tanto nos dispositivos quanto nas redes. Olha, os dispositivos é que estes não foram feitos por organizações de TI e nem gerenciados por organizações de TI. Então, um grande desafio, os fabricantes querem inovar, então eles têm um sistema de ressonância magnética que pode ter 10, 20 anos e começam, então, a placas de celular e recursos, eles começam a colocar para concorrer com a inovação, e a organização de TI não pode substituir essas partes de equipamento de forma agressiva. Então, você tem uma vulnerabilidade no laptop, podemos substituir ele facilmente, comparando, e podemos pôr um software adicional nos seus laptops e computadores de forma fácil. Os sistemas são robustos, mas alguns dispositivos médicos têm. Então, desde os sistemas operacionais dos anos 90, com uma tecnologia antiga, com uma inovação de conectividade, e os dispositivos de IoT ficam arriscados e vulneráveis. Simultaneamente, as organizações de TI não podem abrir esses equipamentos eles são fechados de forma a isolar certas coisas, então eles não podem colocar um software lá, e às vezes é propriedade do fabricante, você tem garantias, você então não pode abrir e mudar. Então isso é um grande desafio quanto à segurança. Não é que essas caixas sejam vulneráveis, é que elas não podem ser resolvidas fácil com os tradicionais recursos de TI. Então colocaram software de segurança cibernética e
segurança cibernética, como a gente faz com os outros dispositivos. E, em cima disso, você ainda tem, as redes começam a acelerar, 5G está chegando, e com uma rede de muita velocidade, que está sendo tão commodity com a internet geral. Isso, na verdade, é muito bom, porque permite um avanço na colaboração e também na medicina, e a capacidade para se ter médicos interagindo com médicos e pacientes e vice-versa, e também remotamente, mas também novos vetores são possíveis. Então, temos um sistema antigo, protegido, atrás de um hospital físico, talvez não seja crítico, mas começa a rede, abre, os pacientes começam a entrar na internet, os dispositivos se comunicando com outros dispositivos dentro do hospital e na internet também, permite a probabilidade, o impacto de problema desses dispositivos, a sua vulnerabilidade serem impactados cada vez, conforme a rede fica mais rápida, a proporção do impacto no dispositivo também. Então, os médicos não estão mais prestando atenção nisso. No passado, se eu quisia fazer um exploit, eu tinha que ir fisicamente a um hospital e fisicamente conectar a rede para ter acesso ao dispositivo médico e a sua vulnerabilidade. Agora, os dispositivos estão acessando a internet. Simplesmente, eu posso fazer isso remotamente e acessá-lo. Então, algumas vezes o dispositivo está protegido, mas o Fish Tank Smart ali, todo o sistema HVAC está ali, então muito IoT que está ocorrendo em volta e dentro da área médica, que está resultando em problemas para as organizações. Perfeito, muito boa explicação. Antes de trazer o Fabrício, eu queria que o Fabrício comentasse esse aspecto dos dispositivos. Eu quero começar a trazer a nossa plateia virtual aqui para o nosso debate. Já temos aqui alguns comentários que eu acho que corroboram o que eu falei no início, né? O Robson Carolino está aqui nos acompanhando, é da área de saúde. Vamos juntos nessa jornada. Está difícil, mas juntos fica mais fácil. Eu concordo, Robson, que bom você estar com a gente. Temos também aqui o Rubem Ariel, e ele fala que no Dia Mundial da Saúde, nossa homenagem a todos os profissionais da saúde. Muito bom, Rubem, você trazer essa frase e essa homenagem importantíssima, né? E, em especial, aos CIOs, né, que estão também na linha de frente, e ao participante. E aí, Fabrício, tem aqui uma colocação do Edivaldo interessante para você, que é o seguinte: Fabrício, é muito bonito, né, ver e criar tecnologias interconectadas. Entretanto, quando envolve saúde e segurança de vidas, ela requer muita atenção, tanto em hardware quanto em software. Como é que você tem lidado com isso? Me parece que esse é um dos grandes desafios de IoT. Eu estou trazendo essa pergunta da nossa plateia, porque foi exatamente o que o Paul acabou de brilhantemente colocar, um cenário realmente muito desafiador. Então, vamos ouvir o Fabrício. Em relação a isso, Fabrício, o que você teria aí para compartilhar com a gente aí de preocupação também? Essa pergunta é muito boa, porque ela traz dois grandes vieses, né? Ela primeiro traz a questão da aceleração dessa transformação digital, né? Que todo mundo quer isso, precisa disso, né? Para não ficar fora do mercado. Mas essa transformação, ela te aumenta os riscos, né? Porque às vezes tu quer essas entregas de forma rápida, tu quer essas entregas para ontem, e tu acaba deixando de lado, às vezes, alguns pontos que eles podem não aparecer para o usuário final, seja ele o profissional da saúde, seja ele o paciente, mas ali no background, ali, né, toda aquela tua arquitetura de segurança, ela acaba ficando para trás. Isso é um grande desafio que não só empresas de saúde, mas empresas como um todo têm, e principalmente as equipes de segurança, que elas, às vezes, elas acabam sendo criticadas até internamente, porque elas são o chato da situação, né, porque eles estão em cima com essas questões de vulnerabilidades. E sim, tu precisa ter um equilíbrio entre esses pratos para que tu consiga, sim, fazer uma entrega, consiga fazer essa transformação digital, mas que tu não deixe de olhar essa questão da segurança da informação. E um dos itens que nós conversávamos antes,
e que recentemente entrou no Brasil e que é muito falado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma outra variável importante, que ela vem para, de certa forma, entre aspas, complicar ainda mais a vida do CISO, a vida do CIO, a vida das equipes de TI, a vida das equipes jurídicas, né? Ou seja, não bastam os ataques, né? Tem as regulações governamentais que também complicam, porque senão tu acaba tendo que pagar multas milionárias, né? Não é fácil, Graça. Com certeza. Temos uma pergunta também sobre esse tema, que eu vou aproveitar antes de passar para um novo tópico, Paul, da nossa plateia de C-Levels que nos acompanha aqui na TVD. O comentário da nossa plateia parabenizando você por essa explanação sobre o cenário dos dispositivos, mas, ao mesmo tempo, questionando se o maior problema estaria nos dispositivos, em esperar que esses dispositivos tenham mais segurança, ou temos que aperfeiçoar a gestão desses dispositivos e as pessoas que manipulam esses dispositivos. Bom, ótima pergunta. Eu diria que esperar os fabricantes consertarem isso não é o caminho certo, porque demanda tempo, investimentos, e o investimento feito pelo hospital, no equipamento, então eles não vão ser agressivos no seu substituição, porque vai ter esse problema, o investimento é grande, que tem que ser capitalizado através da sua utilização. Então, não, a estratégia que você enfrenta, você tem que isolar e trust os dispositivos, criando estratégias que geram confiança e saber se ele é comprometido ou se vai ser comprometido. Então, sabemos que é comprometido, arriscado, mas o único risco de ser excluído, é explorado. Então, a vulnerabilidade não é questão de segurança. Expor a vulnerabilidade é que daí cria essa questão. Então, se eu poder impedir o usuário de usar essa vulnerabilidade ao caminho. O que estamos vendo nos Estados Unidos, que eu trabalho junto com eles, é se você segmentar o dispositivo, pelo menos você pode remover parte da disponibilidade exposta, mas a segunda parte é observar o dispositivo e criar uma estratégia. A comprometimento do dispositivo, você tem uma estratégia. Não é o dispositivo de fazer patch e vulnerabilidade, é bloquear o comprometimento de acontecer, ou se ocorrer, você é rápido na reação de isolamento do dispositivo. Então, nesse cenário que eu vejo, digamos, se o seu dispositivo é vulnerável e é isolado e você tem ele segmentado, você não vê o comportamento você só vê a questão do paciente, porque você criou uma estratégia onde você está manipulando. Ele está falando, então, de uma bomba para insulina. Quando se há um problema, você isola o problema que poderia ocorrer nessa bomba de insulina. Então, se eu puder tirar o dispositivo da rede, potencialmente, eu abordo a questão de segurança e mitigo qualquer problema que possa vir a acontecer com essa bomba de administração de insulina. Perfeito. Fabrício, só para complementar, antes de trazermos mais questões aqui, está bastante participativa a nossa plateia, tem várias perguntas aqui que coincidem com as minhas, então já vou trazendo, né, e fazendo essa conexão com a nossa plateia, mas esse aspecto da segmentação, Fabrício, que de certa forma o Paul, né, na sua participação aqui tem falado, o quanto você acha que hoje é complexo isso? O quanto que você acha que é desafiador fazer essa segmentação? Essa segmentação ela é complexa e ela é por dois vieses. Um primeiro de trabalho, né? Ela é uma questão, aquelas questões de, por exemplo, né, que nós falamos, né, que ela para o negócio, ela não vai mudar absolutamente nada tu fazer uma segmentação de rede, mas ela é fundamental para a estratégia de transformação digital e para a estratégia de segurança da informação, ou seja, mas a equipe de TI ela tem que despender horas e horas primeiro de planejamento, de organização e depois de execução.
Um segundo aspecto é que, além desses equipamentos médicos, nós temos muitos hospitais, clínicas no Brasil que ainda têm dispositivos, seja switches de borda, switches core dentro da organização, que são muito antigos, né? E às vezes tu precisa fazer um refresh tecnológico, uma atualização tecnológica e que requer investimento. Que, novamente, a tua defesa junto ao board, ela muitas vezes ela tem que ser, claro, trazer as questões de segurança da informação, mas ela não vai, num primeiro momento, trazer um grande benefício para o paciente, para a instituição. E eu sempre digo, né, conseguir mostrar isso é um papel da equipe de TI, é um papel do CIO, do gestor de tecnologia, levar isso para o board da empresa, para conseguir fazer essa venda e mostrar o porquê isso é importante. E o segundo tema, né, que a transformação digital, ela traz uma quantidade gigantesca de projetos que tu tem que trabalhar. E, novamente, tu começa a colocar tua equipe de TI para questões de operação ainda, né? E conseguir esse equilíbrio, e o Paul falou muito bem, né? Com, às vezes, até redução de custos, ou tendo que entregar mais com menos, para tu chegar nesse equilíbrio, nessa equação, ela não é tão trivial. Eu vou aproveitar, Fabrício, e vou já emendar numa pergunta aqui da plateia para você. A pergunta é do Samuel Ferrigo. Obrigada, Samuel, por estar com a gente, participando. Está muito bom, é muito boa essa interação. Ele diz o seguinte: os dispositivos, né, IoT, em geral, transmitem os dados de sensores por redes sem fio que utilizam criptografia, processamento como base de segurança. Então, ele está falando que a criptografia tem sido uma base. Todavia, esses dispositivos possuem limitações de energia também, como bateria, por exemplo. Como você, Fabrício, tem equacionado esse dilema? Hoje essa é uma questão, né? A própria criptografia, né? Eu estava lendo alguns artigos até para poder participar aqui hoje, né? Que um dos grandes problemas, vamos assim dizer, do IoT ou IoMT é a questão de que sempre se buscou que eles tivessem um valor muito pequeno, né? Que o custo deles fosse baixo. Hoje, alguns dispositivos eles chegam a centavos de dólar, né? E o que isso acontece? No momento que o grande objetivo, ou seja, era tu agregar funcionalidades com baixo custo. Quando tu agrega funcionalidades com baixo custo, tu acaba deixando algumas questões de lado. Inclusive, a própria criptografia, né? Por mais que eu tenha uma rede Wi-Fi que eu trabalhe com criptografia, mas nem sempre esse dispositivo ele trabalha com criptografia, ou seja, tu tem uma parte criptografada e outra parte não criptografada, né? O que tu acaba trabalhando? Alguns dispositivos desses, quando eles não são Wi-Fi, estão conectados, tu ainda pode trabalhar com PoE, né? Com switches PoE, alguma questão nesse sentido. Nós, por exemplo, temos sensores que monitoram nossas geladeiras, seja geladeiras de medicamentos, seja geladeiras com plasma, seja geladeiras com amostras de tecido de algum paciente que vai para uma patologia, né? Onde tu tem que monitorar uma temperatura máxima e uma temperatura mínima, né? Que aquele item que está armazenado na geladeira, esses tu consegue servir de energia, né? Não de baterias, né? Mas sim, tem outros dispositivos que dependem disso. Isso é uma outra variável que vem para complicar, né? Por exemplo, algum dispositivo que tu vá colocar numa maca ou numa cadeira de rodas para tu poder saber em que localização ela está dentro do hospital, né? Daí já tu fala de outro dispositivo, claro, que daí tu fala algumas baterias hoje que já tem mais longa duração, mas a cada vez que tu vai mais nesse detalhamento, são mais variáveis que vêm a complicar o dia a dia do gerenciamento e do funcionamento desses dispositivos. E, claro, tu tem que ter atenção muito grande para um dispositivo que vai gerenciar a vida do paciente, ou que nem eu falava, de um medicamento, tu não pode depender de uma bateria, né? Tu tem que ter uma segunda fonte de energia, porque aquilo lá pode comprometer a vida do paciente, né? Por exemplo, um medicamento que saiu de um limite de temperatura, ele perde sua validade, quando eu vou administrar para o paciente, ele não vai ter sua eficácia, né? Um pequeno exemplo de um problema de energia que o colega aí da plateia fez a pergunta. Perfeito. Paul, você gostaria de acrescentar também algum aspecto ainda nesse tópico,
né, de como você trabalhar. Falou-se aqui em criptografia, você falou bastante sobre segmentação. Mais alguma colocação importante para a gente poder concluir esse tópico dos dispositivos? Eu tenho uma história. Nos Estados Unidos, na área militar, nós estávamos indo à guerra contra o terrorismo e começamos a notar, conforme atacávamos umas células que eram base de operação terrorista, e estávamos infiltrando-as e capturávamos dados. Uma das coisas que começamos a capturar como país foi drones, supervisão de drones. Nós estamos vendo que eles capturavam eles estavam vendo o que estava acontecendo ali, estava sendo alimentado dos drones norte-americanos de supervisão, história curta. Então, quando a militar entrava num contrato com essas empresas que forneciam drones, a liderança não gostava a pixelação que estava ocorrendo, e uma das coisas que causava de problemas com os pixels era a criptografia. Então, esses drones, a liderança optou por reduzir a criptografia porque afetava os pixels da imagem. Então, eu podia capturar quando a terrorismo podia capturar os dados. Então, a história aqui e se aplica, na minha opinião, à cultura também até certo ponto, nós temos que informar a liderança que há momentos que temos que fazer uma barganha ou numa experiência ou no nível de investimentos esperado para poder prover uma inovação sustentável. A tecnologia de drones não teria sucesso se fosse ser observado pelo nosso adversário. A criptografia era uma necessidade para prover boa inteligência, e a barganha aqui, o que você tinha que abrir mão era a qualidade da imagem. Então, como indústria, temos que pensar na cultura que não comprometa a segurança simplesmente porque não gostamos da forma como a experiência está se mostrando, porque o resultado pode ser um comprometimento maior do que a barganha que você tem aqui. Eu não sei se aborda a questão aqui, mas é um problema que temos que falar a respeito. Como invocar uma mudança cultural para permitir que a segurança cibernética precisa para speedboats, impedimentos, mais investimentos de longo prazo para permitir a inovação a ser abraçada e confiada. Perfeito, muito boa essa colocação sobre elevar um pouco esse nível, né, da discussão, não só sobre aspectos técnicos, mas culturais e de investimento, e ter a noção do nível de comprometimento dessas inovações tecnológicas no dia a dia, na sociedade. Muito bacana. Vamos entrar, Paul e Fabrício, numa segunda já rodada, para a gente poder falar um pouco, apesar que já pontuamos algumas boas práticas, né? E, Paul, você tem falado, né, aqui no nosso debate bastante sobre segmentação. Então, veio uma pergunta aqui dizendo o seguinte: Paul, isolar uma rede infectada por ransomware é um trabalho árduo para desinfecção, porém, são máquinas. Problema maior quando um dispositivo smart, como bomba de insulina, for comprometido. O tempo de detecção é crucial para estes tipos de IoT. Como é que você falaria sobre isso? Então, quando você olha, uma das vantagens, uma grande vantagem, na verdade, do IoT e o seu ecossistema é que, muito bem entendido na ótica da rede. Então, para mim, uma das importantes estratégias é segmentar e isolar. Entretanto, você também tem que ter visibilidade no que está ocorrendo naquela rede. Não posso me dar o privilégio de isolar o sistema para ignorá-lo, e se os adversários já estão lá, vão passar desapercebidos porque eles estão operando naquela segmentação. E agora eu tenho a questão de segurança do paciente. Então, você tem que ter, na minha opinião,
É uma abordagem multi-estágios, começa com isolamento, reduzindo o ataque. Então, se eu tenho um comprometimento da rede, eu não quero isso como phishing de e-mail ou Wi-Fi exposto, automaticamente que o meu adversário tem acesso direto aos meus dispositivos, mas não posso só segmentar e ignorar a rede dos dispositivos médicos, porque se houver um comprometimento, eu tenho que saber em tempo real. A segunda fase da segmentação com relação às boas práticas, que eu chamo observação contínua, monitoramento contínuo do comportamento dos dispositivos médicos. E aonde tem uma vantagem enorme, porque se eu tiver 1.000 dispositivos médicos construídos e fabricados pelo mesmo fabricante, o padrão da rede e a forma como o dispositivo opera na rede vai ser minimalista e muito bem entendido. Os adversários não têm a capacidade para operar num modo comprometido, utilizando o mesmo padrão de rede. Eles vão olhar diferentemente quando é comprometido. Então, se eu isolar, isso me dá uma defesa forte, mas e agora, olhar e observar a rede isolada e criar uma linha base para como se comporta um dispositivo não comprometido. Então, quando ele é comprometido, facilmente eu detecto. E essa se torna a estratégia de reagir e responder quando aquele dispositivo de 1.000 está operando um comando da China, digamos, então, scans de vulnerabilidade. Então, isso é muito diferente de todos os outros dispositivos. E aí que temos a vantagem. E nos desktops, o TI, os desktops, eles falam o tempo todo mídia social, Facebook, comunicando com Netflix. Então, é difícil determinar se é tráfego comercial, pessoal ou é normal. Mas no dispositivo médico, não deveria estar fazendo nenhum tipo de comunicação externa. Se está ocorrendo, mínimos, beacon, atualizações mínimas, pequenos protocolos na rede. Então, é facílimo, uma vez que você estabelece essa capacidade de ver o que é um padrão normal da rede e não. Além da gente, eu observei os dispositivos na rede, quando você tem um desvio, a normalidade é um pico, spike, facílimo de detectar, e é onde os bandidos não conseguem, porque eles não conseguem operar na rede normal. E eu acho que a estratégia 9 é a grande estratégia. Perfeito. Excelente explicação. O nosso participante está agradecendo pela sua resposta e pedindo também para o Fabrício comentar na sua prática, Fabrício, como é que você também, o que você pode, na verdade, compartilhar também nessa nossa fase de melhores práticas, de como lidar com essa questão, olhando como ele falou, né? Quer dizer, você consegue segmentar, mas muitas vezes é um trabalho árduo, mas segmentou a máquina, mas aí você tem, né, falhas em outros sistemas e o Paul conseguiu traçar aí um caminho para se fazer essa jornada, né? Como é que você vê isso? Como é que está sendo para você, Fábio? Uma outra questão, né, complementando, eu acho até o que o Paul falava, né, que é, por exemplo, fazer uma gestão, um gerenciamento de riscos. Uma bomba de insulina, uma bomba de infusão, ela tem se ela estiver vulnerável, ela tem um risco muito alto para o paciente. Diferente, por exemplo, se eu estou monitorando uma cadeira de rodas ou uma maca, onde é que ela está a localização. Se aquele dispositivo, por exemplo, for invadido, eu não vou ter maiores problemas. Ou seja, fazer essa gestão de riscos para tu fazer um Pareto de 80-20, o que tu tem que atacar primeiro? Seria uma das questões. Outra questão que eu até lia e que para mim até assim, ainda causa surpresa, mas ainda é um erro que nós cometemos, é o uso de senhas de dispositivo padrão. Ou seja, o dispositivo ele chega com usuário e senha padrão do fabricante e os times de TI, os times dos hospitais acabam não trocando. E isso é a primeira questão que o atacante faz esse tipo de teste. E um terceiro item que eu abordaria é que muitos desses IoTs ou IoMTs, eles utilizam a rede Wi-Fi. Tu dar uma atenção para a tua rede Wi-Fi, se ela está bem configurada, se ela está nas melhores práticas,
que tu tenha uma boa rede Wi-Fi, porque ela é o meio onde é que se comunica, e ela não é só o meio do dispositivo, ela é o meio onde é que o familiar acessa as redes sociais, ela é o meio onde é que o paciente acessa, o paciente que puder acessar, claro, né, quando ele está no leito e pode usar seu smartphone. Ela é, muitas vezes, o meio onde os notebooks da empresa acessam acessa uma rede corporativa, ou seja, ela é um meio que, se não tiver bem configurada, ela é um outro grande vetor de ataques. Ou seja, eu daria uma atenção a esses 3 itens: a rede Wi-Fi, a questão de gestão desses riscos e a questão de verificar usuários e senhas padrões do fabricante para tu fazer essa alteração. Perfeito. Bem, nosso tempo vai passando, né? São muitas questões, mas estou aqui observando principalmente as que estão sendo enviadas por vocês, da nossa plateia, né? E dentro dessas melhores práticas hoje, o Fabrício já havia falado sobre o momento, inclusive, Paul, que nós estamos vivendo no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da privacidade. Então, 2 perguntas aqui trazem esse cenário. A primeira é do Davi Ramos, e o Davi da Bayer diz o seguinte: como é inovar com IoT ou outras tecnologias na área de saúde, onde temos órgãos reguladores, né? E por uma área tão sensível, pois no fim estamos falando de vidas do paciente. Então essa é a primeira colocação: como fazer esse equilíbrio entre inovação num segmento que, principalmente no Brasil, agora está vivendo essa regulamentação. E para ganharmos tempo, eu trago também a colocação do Gilberto Vieira Carvalho, que diz o seguinte: gostaria de perguntar ao meu amigo Fabrício o seguinte: dados relacionados à saúde, frente à Lei Geral de Proteção de Dados, são considerados dados sensíveis. Como as instituições de saúde estão lidando com esse desafio, está sendo bastante complicado, porque precisamos garantir o atendimento, por exemplo, a telemedicina e, ao mesmo tempo, a privacidade. Então, fiz aí um combo de 2 aspectos relacionados à regulamentação. Então, o tópico é regulamentação. Então, vamos lá. Por um lado, né, como que a gente lida com a inovação num setor que vai estar muito regulado. E, por outro, na hora de aplicar aplicações, na hora de aplicar soluções como a telemedicina, também esbarramos na questão da regulamentação. Vou começar com o Fabrício e depois eu trago o Paul para falar um pouco da visão dele também global sobre essas questões regulatórias no setor de saúde. Fabrício, o que você acha? O seu colega aqui, inclusive, mandou uma aqui direto para você. Obrigado, Gilberto. E bom dia para ti. Sim, é algo complicado, em que num primeiro momento, os hospitais eles precisam ter a garantia de que esses dados estão em lugares seguros, seja ele on-premise ou seja ele na nuvem, né? Que é uma outra variável que nós poderíamos aqui falar mais 2 horas só sobre SaaS, Software as a Service, né? Outras questões, né? Que já é uma complexidade, aonde muitas vezes tu tem o responsável pela informação, mas tu tem um outro custodiante que está cuidando desses teus dados em algum lugar do planeta. Tá? Isso é algo que dificultou muito, e não só na área da saúde, mas em outros meios aí, né? Seja no varejo, seja na indústria. E outra questão, sim, é garantir como, por exemplo, uma telemedicina entre essa relação entre médico e paciente, que ambos não estão mais fisicamente frente a frente, cada um está em algum lugar e o médico não precisa mais estar no hospital, ele pode estar em outro local, que se garanta essa privacidade dessa relação entre os dois, entre que não tenha nenhum terceiro captando essa informação, intercedendo sobre essa comunicação entre esse ponto A e esse ponto B, né? Isso são questões que elas só dificultam ainda mais toda essa gestão, né? E aonde tu, como responsabilidade, que tu tem algumas leis que elas são maiores que a Lei Geral de Proteção de Dados para os hospitais, onde é que tu tem que ter uma guarda de pelo menos 20 anos do prontuário do paciente, onde é que tu tem que guardar isso, e ainda tem muitos prontuários que são físicos ainda, que estão em grandes armazéns
pelas cidades no Brasil, né, de hospitais que ainda não são digitais, vamos assim dizer, mas em que tu tem que fazer toda essa guarda e salvaguardar tudo isso. Sim, é uma equação muito difícil, ela parecida com outra, a resposta da segmentação de rede, ela é complexa, ela é custosa, ela gerou uma grande questão de rever contratos com todos os players que fazem parte disso, né? Perfeito. E que nós tenhamos que colocar mais sistemas, mais software para esses controles e principalmente também, né, uma conscientização cada vez mais forte do usuário, né? O usuário sempre foi o elo fraco dessa relação e é fundamental que tu conscientize o usuário, por exemplo, né? Vai ter um dispositivo móvel aqui, um smartphone, né, que tu vai tirar uma foto, e o que a tecnologia vai fazer com essa foto que eu tirei de um prontuário eletrônico? Como é que eu vou barrar isso? Se não tiver conscientização, educação para o usuário, tu acaba botando muita tecnologia, mas vai ter sempre o ponto de fuga. Sim, é complexo, e isso tende a cada vez piorar mais. Essa é a minha visão, infelizmente. Paul, gostaria que você comentasse esses dois aspectos, né? A inovação versus a regulamentação, como encontrar esse ponto de equilíbrio, e também a inovação aplicada, como a telemedicina, e as questões de privacidade também, que me parece cada vez mais importantes, e aqui no Brasil, especificamente nesse momento. Eu acho que o Brasil Fabrício, desculpa, fez um ótimo trabalho falando sobre esses aspectos. O que temos visto é que médicos e pessoas da área são pessoas e consumidores, e, portanto, nós temos que levar em conta o que eles fazem na sua vida privada pode vir a influenciar a sua vida profissional. Então, se eu uso de Facebook, interagindo com a minha rede de amigos e compartilho fotos, e daí vou para o hospital e começamos a introduzir a telemedicina como um método de cuidado ao paciente, nós temos que equilibrar a consciência, que talvez o Facebook não seja a melhor plataforma para falar com o paciente como você faz com seus amigos. Eu acho que a parte do desafio é criar identidades distintas para ou aquele que presta os serviços e aquele que está na mídia social e consumidor. Então, isso é muito importante da ótica da segurança. Talvez tenhamos que ser muito cuidadosos com relação à mídia social nas nossas redes, que não esteja sendo utilizada como uma nova plataforma de telemedicina, porque com o regulamento vem, nós não podemos regular o Facebook e limitar a sua interação, não temos esse mesmo controle conforme se nós tivéssemos a nossa próxima plataforma, se chamamos de mídia social ou de telemedicina, que seja o nome, entender o equilíbrio entre privado e seu comportamento e comportamento profissional. Quando falamos de privacidade no geral, uma das grandes oportunidades de segmentação, quando falamos para dispositivos médicos, mas a mesma estratégia que vimos sendo utilizada por grandes hospitais para abordar a privacidade. Se o meu IMR é isolado e segmentar os meus dados, daí crio essa mesma abordagem na mesma tecnologia para fazer zero trust, inspeção. Não estou tentando determinar se aquele IMR está sendo comprometido da mesma forma, mas se eu puder criar visibilidade que está acessando essa imagem e criar auditorias e privacidade, muita questão de regulatório é abordada, e tu posso responder perguntas. Esse paciente tem acesso, ele usou então, digamos, um médico usou erroneamente o acesso, então eu vou ter problema de seguro e questão de ética, então eu sei exatamente onde estão meus dados e sei exatamente como está sendo acessado. Então, o mesmo dispositivo de estratégia de IoT pode ser utilizado para a privacidade dos dados. Ele deu muito como exemplo um exame de imagem. Sim, muito bom. Excelente. Bem, entramos na fase, o comentário final do nosso painel. Adoraríamos continuar, mas temos que limitar aí o nosso tempo, mas não limitamos o nosso assunto aqui na TVD.
com certeza voltaremos aqui em outras oportunidades com a Palo Alto para falarmos desses desafios. Então, nessa conclusão aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Fabrício. E, Fabrício, eu sei que é sempre difícil, né? Os jornalistas adoram que as mensagens no final sejam bem sintéticas, às vezes até, defina numa frase, né? O que você deixaria como melhores práticas, como ponto de reflexão? Melhores práticas são muitas, mas de tudo que a gente discutiu, qual o ponto principal de reflexão que você gostaria de deixar aqui, Fabrício, no final do nosso debate, do nosso painel? O meu principal ponto de reflexão é que, com tudo isso que nós falamos, que às vezes pode parecer triste, terra arrasada, né? Isso não pode ser empecilho para a transformação digital. A transformação digital, ela está aí, ela já vem para ficar faz tempo. Talvez o Covid ele acelerou alguns projetos que a TI às vezes até não soube vender para o negócio, talvez, né? E a segurança ela não pode ser um limitador disso. O que nós temos que fazer? Nós temos que, eu acho que voltar e fazer e colocar em prática questões que são triviais, questões que são simples, questões que tu aprende na academia, que são básicas, né? Sempre se fala, né? O avião nunca cai por um erro só, por uma falha só. É um conjunto de falhas. E muitas vezes as falhas que ocasionam uma invasão são falhas simples, que tu não precisa às vezes grandes investimentos, né? Claro, isso parece bonito eu falando aqui, né? Por que todo mundo não faz isso? Mas o meu recado seria esse: continue inovando, vamos continuar com a transformação digital, mas sim, vamos fazer o básico, que talvez eu acho que nós fazendo o básico nós já vamos ganhar muita coisa. Perfeito. Paul, queria também essa sua reflexão final. Está difícil, né, Paul? Tem muitos desafios, mas tem caminhos, né, Paul? Tem soluções. Quais a gente discutiu aqui, apresentou, você brilhantemente também trouxe algumas, mas eu queria que agora, no final, você deixasse aí uma delas para que a nossa plateia ficasse aí e refletisse sobre isso. A reflexão seria abordar a segurança cibernética focada. Os negócios vão continuar pressionando-os e não podemos falar não. Cloud digital, IoT, tudo isso porque os negócios estão buscando sobreviver e florescer. Então, a nossa função deve ser determinar o que é. Então, o desafio ao público eu quero sair daqui falando que o dos lançamentos, dos negócios de segurança. Do nosso negócio é criar confiança para que a tecnologia seja sustentável. Então, faço no investimento que ocorra. Então, se eu pegar todos os seguranças de um carro de corrida e falar, olha, os pads o cinto de segurança, os pads, e falar, é peso, e tiro a chave, lógico, ele vai mais devagar porque ele tem muito risco. Então, a segurança feita corretamente pode tocar o negócio mais rápido para que eles possam assumir mais risco. Ter capacidade para realmente aliar com os negócios e entender o que eles querem atender e dar-lhes as diretrizes para como isso se apresenta. É isso que eu tenho a dizer. Perfeito, muito bom. Pô, a segurança feita corretamente vai permitir que os negócios evoluam também de forma maior e mais performáticos. Muito bom. Excelente frase do Paul, excelente reflexão final do Fabrício, e trago também aqui, não consigo trazer todos os elogios, Paul e Fabrício, mas vou sintetizá-los aqui na opinião do Alexander Severino do Couto. Parabéns pelo evento, excelente conteúdo, e o Diego Leonardo Siqueira Lima também, graça a mais um enriquecedor encontro. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Paul, e preciso ir para outro compromisso agora, mas foi excelente passar essa 1 hora com vocês. Para a gente também foi muito bom, excelente, agradeço muito esse tempo de vocês aí num setor, né, que está com tantos desafios, então vocês pararam aí esse tempo conosco, maravilhoso. Agradeço ao Fabrício por ter compartilhado sua experiência, sua visão, seu tempo aqui, e ao nosso participante internacional também, o Paul, que mais uma vez esteve aqui conosco na TVD.
Pessoal, a área de saúde é muito importante. Todo esse conteúdo será editado. Você pode rever toda essa nossa discussão, compartilhar esse vídeo com outros profissionais da área de saúde. Hoje ainda, nós vamos disponibilizar todo esse nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. E você vai poder rever, compartilhar, refletir, e esse é o objetivo, cada vez mais compartilharmos ideias, conteúdos e avançarmos. Muito obrigada, Fabrício, Paul, Palo Alto, por mais esse dia, mais essa 1 hora, mais essa discussão. Obrigada, até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau. The world didn't just start working remotely. It also started living remotely. Right now, digital connection is human connection. And it's those digital connections Palo Alto Networks has spent 15 years securing. In the last few weeks alone, as commutes went from highway to hallway, we helped an energy services provider secure 80,000 employees using the world's largest clouds. We enabled a global tech manufacturer to quickly scale their security as 35,000 homes became offices. And worked with a school district to secure learning in days when computers became classrooms. As the world's largest cybersecurity company, we're already protecting millions of remote workers and millions of human connections. Palo Alto Networks. Next-gen cybersecurity delivered today. More than 30% of your network is now composed of IoT devices, and billions more devices are coming to offices, hospitals, cities, factories, banks, retail stores, transportation, everywhere. Security cameras in your offices, patient imaging machines on your hospital floor, HVAC and other monitoring systems in your buildings, robots on your manufacturing plant floor, ATM machines and point-of-sale systems in banks and stores, connected cars and transportation, self-updating Wi-Fi routers delivering your connectivity. These are the Internet of Things. We rely on these network-connected devices every day for critical operations and services. But what if these devices become gateways for adversaries to access your network? Most of these devices are not designed with security in mind, making them vulnerable to cyber attacks. Attacks that can have a significant impact on quality of service, safety, and your brand. Can you really trust these devices on your network? They are hidden, not easily patched, and don't accept endpoint agents. Traditional security solutions simply cannot secure IoT devices. Solving security issues in IoT is no longer an option when it comes to preventing cyber attacks, and Palo Alto Networks is here to help. Our cloud-delivered IoT security solution was created from the ground up to discover, secure, and protect all the IoT devices in your network without the need for endpoint agents or costly new infrastructure. Discovery is critical. You can't secure what you can't see. Our signature-less approach uses machine learning to quickly discover and categorize every IoT device in your network, mapping device characteristics and vendor information so nothing is missed. Security should be continuous. Our IoT security solution baselines normal behaviors, then continually monitors for anomalous behaviors, vulnerabilities, and other threats. Risk scores help you handle alerts on individual devices or device categories. Enforcement and deployment should be simple. Our next-generation firewall natively enforces IoT security policies, eliminating the need for single-purpose sensors, integrations, and additional overheads, such as hiring new teams and inventing new processes. Protection should be built in. Our network security subscriptions expand their coverage to prevent known and unknown file and web-based threats and malware targeting IoT, ensuring your devices are always protected.
Take active control over securing your assets in a way that is non-intrusive, clientless, cloud-based, and empowers your existing security team to take control of IoT. Select Palo Alto Networks IoT Security, the only turnkey solution to discover, secure, and protect IoT, so you can trust every device on your network.